Números capítulo 14. Glória a Deus. Versículo 7 e 8. Números capítulo 14, versículos 7 e 8. Amém? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Irmãos, só de falar esse mana leite e mel, já enche o coração da gente de alegria, né? Esse mana leite e mel quer dizer uma terra de muita fartura, terra de muita abundância, né? Uma terra fértil que tudo que as pessoas plantavam lá produzia bastante. Então eles acharam essas palavras para descrever a terra em poucas palavras. A terra que mana leite e mel. Irmãos, esse mana leite e mel representa também para nós o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus, ele também mana leite e mel. Ou seja, o Evangelho traz para as nossas vidas bênçãos, abundância, prosperidade, alegria, paz. Literalmente, dizer que o Evangelho mana leite e mel é muito justo dizer, porque o Evangelho é realmente isso. Mas, irmãos, pode ser que alguém aqui em nosso meio nessa noite esteja dizendo: pastor, mas eu já estou há um certo tempo no Evangelho e não é isso que eu tenho presenciado na minha vida. Eu não tenho visto essa manar de leite e mel. A minha vida tem sido tão escassa no Evangelho. Parece que até a coisa ficou mais apertada, mais difícil. Eu vejo tantos irmãos contando bênçãos e tal, e parece que na minha vida não se concretizam as promessas do Evangelho. Pode ser que tenha alguém aqui nesta noite. Neste texto, meus amados irmãos, que nós lemos com vocês, nós vamos aprender alguns detalhes que com certeza vão atrair as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Eu disse vão atrair, sabe por quê? Porque se nós praticarmos o que nós vamos meditar nesta noite, literalmente nós não vamos precisar mais correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos do Senhor virão para nós. Vocês sabem que não é propósito de Deus que o povo dele, que as pessoas fiquem correndo atrás das bênçãos, buscando, correndo e nunca conseguindo alcançar. O propósito de Deus é que nós, praticando a sua palavra, possamos desfrutar das bênçãos que Ele tem preparadas para o seu povo. Um detalhe que nós vemos nesse texto, irmãos, para os que ainda não são bem conhecedores dele, ele se refere a uma passagem quando o povo de Deus estava vindo do Egito e estava indo para a terra prometida, a terra que emanava leite e mel, que era a terra de Canaã. E o que chama atenção exatamente, irmãos,
é que a terra a qual Deus havia prometido para eles, não é? Que Deus disse: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, terra de abundância, terra de fartura. Tudo o que vocês plantarem, lá vocês vão colher. Lá vocês não vão ser empregados e escravos de ninguém. Vocês vão ser donos da propriedade de vocês e tal. Mas para surpresa do povo de Deus, aquela terra estava ocupada por outros povos. A terra na qual eles estavam indo para tomar posse, já tinha moradores lá. Tinha nações que moravam, que habitavam naquelas terras. E quando eles chegaram no Rio Jordão, que era a fronteira, depois do Rio Jordão, que eles passassem o Rio Jordão, eles já estariam pisando na terra prometida. Foi a surpresa deles. Logo depois do Rio Jordão já tinha uma cidade chamada Jericó, que era uma cidade forte que nenhum inimigo conseguia entrar lá dentro. E eles também já se sentiram impotentes, e eles viram que a terra realmente era muito boa, mas ocupada por fortes nações que habitavam lá. Eles se sentiram impotentes, incapazes de tomar posse daquela terra. Eles disseram, não, como, vamos parafrasear aqui, irmãos, como que eles dissessem assim: não adianta nada Deus falar para nós que essa terra é muito boa, ela produz muito quando planta, ela é rica, ela mana leite e mel, se ela já está ocupada por outros povos, e nós não vamos ter condições de expulsá-los de lá para nós tomarmos posse. Então não adiantou nada Deus prometer para nós essa bênção lá, sendo que nós não vamos conseguir tomar posse, nós não vamos conseguir. Mas existiam entre esses irmãos lá, dois que eram diferentes dos demais. Eles disseram para o Moisés, que era o líder: realmente, a terra a qual o Senhor nos deu, ela mana leite e mel. É uma terra que onde se plantando tudo produz. E tal, é muito maravilhosa mesmo. E o povo que está lá, verdadeiramente é um povo forte. Os homens que habitam a terra lá, eles são tipo gigantes. E nós, perto deles, somos como gafanhotos, muito pequenos. De maneira que nós, pela nossa própria força, não vamos conseguir conquistar a terra. Mas daí veio a célebre frase: mas se o Senhor tão somente se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra, Ele vai nos dar a terra, vai colocar a terra nas nossas mãos, e o inimigo que está lá, eles vão perceber que Deus não está com eles, que Deus está conosco, e eles serão como pão na nossa presença. Nós vamos destruir com o inimigo, se tão somente o Senhor Deus se agradar de nós. Então, meus irmãos, amigos que estão aqui nesta noite, essa questão do Senhor se agradar de nós é fundamental para nós. Essa questão é fundamental, porque eles estão dizendo que quando o Senhor Deus está se agradar, quer dizer estar satisfeito comigo, estar contente comigo, não é? Deus estar se agradando de mim quer dizer que Ele está contente comigo. Em outras palavras, quer dizer que as minhas atitudes estão deixando Ele feliz. Então Caleb e o Josué disseram: se Deus tão somente ficar feliz conosco, eles gostarem das nossas atitudes, Deus se agradar das nossas atitudes, não tem impossível, Ele vai nos colocar nessa terra lá. O inimigo que está morando lá, Ele vai
expulsar de lá, e nós vamos habitar, vamos tomar posse do que Deus prometeu para nós. Então, meus irmãos, este é o segredo. Se Deus tão somente se agradar de mim, se Deus tão somente se agradar de você, Ele vai fazer com que as suas promessas que estão contidas na palavra dEle se concretizem na tua vida, se realizem na tua vida. Só para aqueles que ainda não sabem, a palavra de Deus nos apresenta mais de 8.000 promessas na Bíblia. E dentre essas 8.000 promessas ou mais, com certeza existem promessas que viriam ou virão para a tua vida e vão resolver, vão solucionar os problemas que no momento você está enfrentando. Seja qual for o teu problema que careça de uma promessa de Deus, com certeza na Bíblia tem uma promessa para você. Com certeza tem. Pastor, o meu desafio é que eu quero receber de Deus uma família abençoada. A Bíblia mostra para nós que Deus tem promessas de famílias abençoadas para nós. Pastor, no meu caso, eu quero um casamento abençoado. Meu casamento não tá bom, está mais negativo do que bom. Eu quero um casamento, eu quero que a minha esposa seja feliz, eu quero eu ser feliz. Tem na Bíblia também promessa para teu casamento ser abençoado. Pastor, eu preciso de uma reviravolta na minha vida material financeira. Tem na Bíblia ricas promessas para você que está precisando de Deus, uma bênção na tua vida material e financeira. Enfim, para todas as áreas. A minha vida sentimental, pastor, eu até hoje nunca fui feliz no amor. Deus tem promessas para você ser feliz sentimentalmente falando. Deus, aliás, é o mais interessado em que você seja feliz. Deus é o maior interessado. Então, pastor, o segredo é agradar a Deus? Sim. E como eu faço para agradar a Deus? De repente trazendo bastante dinheiro aqui na igreja? Não, é engano. Aliás, um engano que muitas pessoas estão sofrendo, esse tipo de engano, porque em muitos lugares prometem grandes bênçãos na vida das pessoas, como que uma troca, né? Você dá uma grande oferta e Deus vai abençoar você. É mentira, é engano, irmãos, não é verdade isso. Mas tem algumas regras sim na palavra de Deus, que Deus requer de nós, para que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre nós. Você quer conhecer algumas? Então vamos ver. Primeira, eu tenho até receio de falar desta, mas primeira, Deuteronômios capítulo 28, versículo 1. Deuteronômios capítulo 28, versículo 1. Né? Vocês que têm a Bíblia, compartilha com o teu vizinho que está nos visitando e ainda não trouxe a sua biblinha, né? Compartilha com ele o pão, né, que vem do céu. A palavra de Deus é o pão que vem do céu. Deuteronômios capítulo 28, veja aí o que diz. Se atentamente, preste atenção, irmãos, se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vejam, meus amados irmãos, que grande promessa para nós. Se atentamente
deres ouvido aos mandamentos do Senhor. Ou seja, se você se dedicar em ouvir o que está escrito na Bíblia e praticar, não é? Se você se empenhar para praticar a palavra que Deus vai ensinando para você, Ele diz: eu vou exaltar você. Ou seja, Ele está dizendo em outras palavras: eu vou tirar você dos lugares baixos e vou colocar você nos lugares altos. Eu vou tirar você de uma posição de ser liderado e vou colocar você na posição de líder. E eu vou tirar você da posição de cauda e vou colocar você na posição de cabeça. Mas se tão somente você der ouvido para a minha palavra e você se dedicar em praticar a minha palavra. Esse é o primeiro ensino, irmãos. Esse é o primeiro segredo que a palavra de Deus passa para nós. Aliás, aqui está a resposta para muitas pessoas que questionam como que uns são tão abençoados na igreja e como que outros não são tão abençoados. Será que Deus faz distinção entre uma pessoa e a outra? Será que Deus tem prazer em abençoar um e não abençoar o outro? Não, meus amados irmãos. O segredo está aqui. Uns ouvem o ensinamento da palavra de Deus e imediatamente começam a praticar. E lógico, como o nosso Deus é fiel, Ele cumpre todas as promessas que Ele faz. Assim que nós começamos a pôr em prática a palavra dEle, Ele começa a responder a nossa obediência através das bênçãos que Ele tem preparado para nós. Então veja, nós precisamos em primeiro lugar nos dedicarmos em aprender a palavra e nos empenharmos em praticar a palavra. E aí o Senhor Deus diz: se você entrar por essa porta, eu vou exaltar você. Eu vou exaltar você. Na tua vizinhança, você vai ser o abençoado daquele povo. Na tua casa, você vai ser o abençoado. Na tua cidade, você vai ser abençoado na empresa onde você trabalha. Ou você administra, ou você é proprietário. A minha bênção vai estar ali com você. E você vai deixar de ser aquela empresinha menor que tem na tua vila, no teu bairro, na tua cidade. E você vai começar a ter um crescimento sobrenatural, que a própria vizinhança não vai entender esse crescimento. Sabe por que eu estou dizendo a vizinhança não vai entender o crescimento? Porque essa é a maneira de Deus nos exaltar. Essa é a maneira de Deus nos exaltar. Quando as pessoas começam a olhar para nós e começam a dizer um para o outro: você já percebeu que na vida dessa família sempre as coisas vão bem? Você já percebeu que está todo mundo falando em crise, desemprego, em situações difíceis, e aqueles crentes que moram ali estão comprando carro novo, os filhos estudando em colégio bom, eles andam sempre bem vestidos, eles saem domingo à tarde com a bibliona embaixo do braço, uma família abençoada vai para a casa de Deus para servir ao Senhor. E aí você começa a ser exaltado, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. A mão de Deus. Quando, pastor? Quando você começar a se dedicar, conhecer a palavra de Deus e praticar. Amém? Esse é o primeiro segredo daquele povo. Mas tem mais uns aqui, quer ver? O segundo segredo: a santificação. Primeiro, antes de eu falar sobre a santificação, eu preciso dizer o que significa santificação. Santificação é nós termos a nossa vida separada da vida de pecado que o mundo vive. Pastor, isso aí é coisa
crente, essa coisa que o Senhor quer que aumente os crentes aqui na igreja, o Senhor, não, é a palavra de Deus. Já vou ler o texto. É a palavra de Deus quem diz, uma das maneiras que mais agrada o nosso Deus, é quando nós começamos a viver uma vida de renúncia, da vida de pecado que nós vivíamos, para vivermos uma vida de agradar a Ele. Quando eu começo a dizer, eu amo fazer isso, mas porque eu quero agradar o meu Senhor, eu não vou fazer, isso aí agrada o Senhor. Quando eu digo, Senhor, o Senhor sabe que eu daria tudo para passar uma noite de festança, mas porque eu amo o meu Senhor e quero agradar o meu Senhor, eu não faço. Isso aí, irmãos, faz o Senhor Deus se mover no trono. Veja 1 Tessalonicenses. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Preste atenção, irmãos, a palavra é para te trazer uma vitória. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Agora veja, o versículo começa assim: a santificação é a vontade de Deus para a vossa vida. Irmãos, a santificação é a vontade de Deus para a minha vida e para a vida de todos nós que estamos aqui nesta noite, e para a vida de todos esses que ainda não estão em nenhuma igreja servindo a Ele. Deus não criou o ser humano, irmãos, predestinado para viver separado dEle. Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele, para formar uma família com Ele, para ser o filho amado dEle, a filha amada dEle. Deus não criou, nem permitiu ninguém de nós aqui vir neste mundo, irmãos, para nós vivermos a nossa vida separados dEle. Ele nos criou para ter uma família, Ele ama seus filhos. Mas quando nós queremos participar da família de Deus, Ele está dizendo, só que tem uma coisa, meu filho José, a minha vontade para a tua vida, é que você deixe a tua vida de pecado, e você viva uma vida separada do pecado, aí você vai me agradar, meu filho, aí meu filho José, você vai ter comunhão comigo, e eu vou ter comunhão com você. Na hora que chegarem as dificuldades na tua vida, meu filho, você pode ter certeza que eu estou contigo. Nas horas de perigo, você pode ter certeza que eu envio anjos para cuidar de você. Na hora que a enfermidade maligna chegar, você pode ter certeza que eu tenho poder para restaurar a tua saúde. Está entendendo, meu irmão? Então a segunda coisa que agrada ao nosso Deus é quando nós voluntariamente, não constrangidos por situações difíceis que vêm, mas voluntariamente nós dizemos, eu abandono a vida de pecado, porque eu quero viver para agradar o meu Deus. Coisa maravilhosa é isso, meus irmãos. Isso aí é fácil de entender. Eu quero deixar de fazer o que eu gosto de fazer, mas que eu sei que não agrada o meu Deus, eu deixo de fazer, porque para mim o mais importante nesta terra é agradar o meu Deus. Estando agradando o meu Deus, o mais está tudo certo. Eu uso como exemplo o próprio Senhor Jesus, irmãos. Vocês lembram na oportunidade que Jesus foi às águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista? Diz a palavra que no momento que ele foi batizado por João Batista, que ele saiu de dentro da água do Rio Jordão, o Senhor Deus abriu
abriu uma janela no céu e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Imagine, meu amado irmão, minha irmã, Deus tendo prazer no nosso estilo de viver, Deus tendo prazer na maneira de nós nos conduzirmos nessa terra. Então a santificação é nos separarmos de tudo para agradarmos ao nosso Deus. Tem mais alguma coisa aqui ainda, irmãos? Glória a Deus. Deus se agrada, veja bem, Ele se agrada em quem tem prazer na sua palavra. Deus se agrada em quem tem prazer na Bíblia. Sabe, irmãos, é difícil de agradar a Deus se nós rejeitamos a Bíblia. Já vi muita gente rejeitar a Bíblia. Quando você vai abrir para falar alguma coisa, diz: pastor, negócio de Bíblia deixa para lá. Não estou querendo ouvir Bíblia. Mais um sermão aí, não estou querendo ouvir. Então tem muita gente que não ama a Bíblia. E a palavra de Deus está dizendo que uma das condições que Deus requer de mim e de vocês, para se agradar de nós, é que nós amemos a sua palavra. Que você tenha a tua Bíblia lá na estante, mas não apenas para decorar a tua sala, teu estante, não, mas para você meditar nela dia após dia. E esse é o dever de todos, não é só dos crentes não, irmãos, é de todo o ser humano, meditar na palavra de Deus dia após dia. Quer ver o texto? Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Amém, Jesus? Vamos esperar um pouco, estou dando um tempinho para vocês encontrarem aí. Um tempinho só. Salmo 1, versículos 1, 2 e 3. Veja lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem, feliz é a mulher que não anda segundo o conselho daquelas pessoas que vivem uma vida distante de Deus no pecado. É o que o salmista está dizendo. Bem-aventurado esse homem, essa mulher. Feliz é esse jovem, essa mulher, essa moça, que não anda segundo o conselho da sociedade que está distante de Deus, né? Mas anda segundo o conselho, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora veja: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Pastor, por que para muitos crentes a bênção de Deus é derramada e para outros não, pastor? Mais um segredo aqui. Mais um segredo aqui. Talvez, eu falo mais agora a nível da comunidade, dos que fazem parte aqui do rebanho. Talvez você já descobriu que no sábado nós estamos aqui para aprender a Bíblia. Nesse você não vem. Sabe o que dá a entender para o nosso Deus? Que você não ama tanto a palavra dele como você deveria amar. Hoje eu não vou, hoje é estudo da Bíblia. Hoje o pastor vai falar lá, agora está uma série de falar sobre os demônios, sobre possessão demoníaca, sobre isso, sobre aquilo. Agora nos sábados eu não vou. Eu vou deixar para ir no domingo, porque no domingo daí é uma palavra evangélica. Aqui não tem disso, né? Eu vou no domingo, meu amado. A palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado o homem, feliz é a mulher que ama a palavra de Deus. Bem-aventurado você, meu irmão, minha irmã, que tem lá na tua casa uma Bíblia, que já está com a capa dela tudo moída,
que já está com as folhas todas rabiscadas, marcadas, de tanto você ler ela ali, meditar, estudar. Você é um felizardo. Você é uma felizarda, sabe por quê? Porque tudo quanto você empreender nessa vida vai dar certo. Ui, que glória a Deus, fraquinho esse, irmãos. Sabe o que a Bíblia disse? Se você ama a palavra de Deus, tudo que você empreender nessa vida vai dar certo. Tudo. Aonde você pisar, as bênçãos de Deus vão estar com você. Os teus filhos vão ser bênção na tua vida. A tua geração vai ser abençoada na terra. Os teus negócios vão dar certo. Aonde você trabalhar, você vai deixar a tua marca, porque vai ser bem sucedido aonde você trabalha. Mas desenvolva um amor pela palavra de Deus. Entenda que a Bíblia não é um simples livro, um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus falando com o homem. A Bíblia fechada é um livro, diz, né? Mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o homem e com a mulher. E quando Deus fala, nós temos vida. Quando Deus fala, nós temos vida, porque a palavra de Deus é viva. Amém? Irmãos, eu estou sentindo que o ambiente é meio que mornou. Não sei se eu continuo ou se eu seguro. Não vai mornar mais. Tem mais umas coisas aqui. Se eu ver que vocês estão respondendo, estão interessados, mas se eu ver que vai esfriar o ambiente, daí vamos parar. Tem mais umas coisinhas aí que são dicas valiosas e preciosas. Como diria alguém que anda procurando ouro, é o caminho do ouro. Amém? Quer ver? Tem mais aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então 3. Foi o 3, agora é o 4. Deus se agrada de homens e de mulheres. Deus se agrada de homens e de mulheres fiéis. Deus se agrada de homens e de mulheres fiéis. Sabe aquele homem fiel? Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 26 e 27. Veja aqui, ó. Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 26 e 27. Para com o fiel, te mostras fiel. Para com o íntegro, te mostras íntegro. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso e infiel te mostras sagaz. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Para aquele que é fiel, Deus é fiel com ele. Aquele que procura o caminho da fidelidade. Isso aqui é muito importante mexer, sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente buscando felicidade, por exemplo, no casamento, sendo infiel com a parceira. Tem muita gente buscando uma família abençoada, sendo infiel com o esposo. Jamais Deus vai permanecer no lar onde há infidelidade entre os membros da família. Pode tirar o teu cavalo da chuva, não vai ter bênção de Deus ali. Pastor, mas eu nunca traí meu cônjuge. Literalmente, pastor, desde que nunca traí meu cônjuge, minha esposa ou meu esposo. Mas quando sai na rua, fica flertando com todo mundo. Não pode passar uma pessoa do sexo oposto, fica olhando. Se tiver oportunidade, fica mexendo. Se tiver uma oportunidade, até de repente namora. E Deus conhece o coração das pessoas. Se for infiel, não peça mais um lar, uma família abençoada no teu lar, porque Deus não vai te dar enquanto você não for fiel. Enquanto você não for fiel com os teus filhos, fiel com a tua esposa e com o teu esposo,
Deus não vai te dar uma família abençoada. Não vai. Não vai, Deus não vai. Ele não tem compromisso com os infiéis. Se quer alguma coisa de Deus, aliás, devemos querer mesmo receber tudo o que nós precisamos de Deus, porque somente as coisas que vêm de Deus é que são duradouras. As coisas que nós conquistamos por aqui mesmo, com a nossa própria força, não tem durabilidade. Não tem durabilidade. Aquele casamento que você conquistou à custa do teu bom papo, ou então da tua presença, dos teus olhos bonitos, do cabelo loiro, isso aí não tem durabilidade permanente. O que vai durar na tua vida são as bênçãos que são providenciadas por Deus na tua vida. Aquilo ali sim, você vai morrer de velho, e essa bênção vai permanecer junto com você. Não adianta. O infiel não anda com Deus, irmãos. Pastor do céu, tinha tanta igreja, por que eu não fui lá na outra? Não seja bobo. Aqui Deus está falando uma palavra que vai mudar a tua vida. Deus está falando uma palavra que vai mudar a tua vida se você colocar ela em prática. Apocalipse 2:10, ele mostra o quanto que Deus requer fidelidade. Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Até para a nossa salvação nós temos que ser fiéis. Se nós não formos fiéis, nós não vamos estar no céu com Jesus. Irmãos, Jesus veio aqui nessa terra, morreu na cruz do Calvário, enviou seu Espírito Santo para estar aí trabalhando nas nossas vidas, porque Ele está preparando um povo fiel para estar com Ele na eternidade. Na eternidade não vai entrar infiel, meus amados irmãos. Não vai entrar infiel. Na eternidade vão estar os fiéis, os que amam a palavra de Deus, os que deixam a vida de pecado lá no mundo. Irmãos, pastor do céu, mas uma pregação dessa, como que vai... Eu vou dizer para vocês, ninguém que até hoje quis servir a Jesus ficou ileso de ter que passar por essa renúncia. Todo mundo. Você tem visto muito crente nessa terra? Se eles têm sido cristãos de verdade, eles precisaram colocar a vida deles nesses padrões bíblicos aqui. Essa palavra não é para um e para outro não. Para todo mundo que estiver interessado em andar com Deus, é requerido a fidelidade. Até eu posso ficar fora do céu se eu não for fiel, mas nós precisamos entrar pela palavra. Fidelidade. Fidelidade começando na casa, na família, relacionamento com pai, mãe, esposa, esposo, pais para os filhos, filhos para os pais. Começa ali nossa fidelidade, nossa obediência. Nosso lar, nossa casa tem que ser construído em cima da verdade. Não pode ser construído em cima de mentiras, de falsidade, de coisa, porque aí o inimigo entra e arrebenta com tudo. E depois dessa fidelidade lá na nossa casa, nós temos que trazer essa fidelidade para a igreja. Na igreja estão os fiéis. Mas eu estou vindo e não sou fiel. Mas Jesus vai trabalhar na tua vida e Ele vai fazer de você um homem fiel. Pastor, mas eu não quero ser fiel. Então você não vai aguentar o Evangelho, porque o Evangelho vai exigir que você seja fiel. O Evangelho vai exigir que você seja uma mulher fiel. Meu Deus, o Evangelho vai exigir que você seja um homem fiel. Pastor, mas não é isso que eu estou interessado. Então você não vai se acertar com o Evangelho. O Evangelho vai exigir isso de você. Se você não quiser entrar pela porta do Evangelho, você não vai conseguir andar com Jesus. Não vai conseguir, irmãos. O Evangelho, ele exige de nós essa fidelidade. É tão forte essa exigência, que o Tiago chega a dizer assim, marque isso aqui. O Tiago chega a dizer assim, que nós, o povo de Deus, temos que ser de uma palavra só. Sim, sim e não, não. É pesado isso, né? Ele está dizendo que quando um crente diz sim, não tem chance nenhuma dele dizer não.
Ou então quando ele diz não, não tem nenhuma chance de dizer sim. Porque Deus é assim. Ele, se Ele te diz uma palavra, Ele cumpre. E Deus exige que nós também sejamos fiéis com Ele, irmãos. E aí vem a fidelidade nossa para com a igreja. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo, aonde nós juntos todos somos membros uns dos outros, e Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Nós todos somos membros uns dos outros, e Cristo é o cabeça do corpo. E aí a Bíblia exige que eu seja fiel com vocês. E a Bíblia exige que vocês sejam fiéis comigo. A Bíblia que exige, irmãos, eu não tenho culpa, não fui eu que escreveu a Bíblia. Ela exige que eu seja fiel com vocês. E ela exige que vocês sejam fiéis comigo. Ela exige. É tão verdade isso, irmãos, que quando alguém do corpo de Cristo comete algum deslize que envergonha a igreja perante a sociedade, perante as pessoas, essa pessoa tem que se retratar diante da igreja e pedir perdão. É verdade ou não? Essa pessoa tem que se retratar diante da igreja e pedir perdão para a igreja. E a igreja decide se quer perdoar essa pessoa, porque ela envergonhou o Evangelho. Então a fidelidade no reino de Deus é indispensável. Pastor, eu já estou há 80 anos na igreja e não sou fiel. Deixa correr. Deixa chegar no final. Vai ter um momento final da linha. Hoje a palavra de Deus está falando com você. Pastor, eu não sou crente. A palavra de Deus está falando para você também. A palavra de Deus está falando para você que não é crente, que entrou aqui hoje porque você pensa que foi por acaso, mas foi Deus quem te trouxe aqui para ouvir essa pregação. A palavra de Deus está dizendo para você: Ele exige que você seja fiel com Ele. Não sou crente, pastor, mas Deus exige que você seja fiel com Ele. Mas eu não quero. Então você vai fazer parte dos perdidos. É triste, pastor, é triste, Deus o livre. Irmãos, é muito triste isso, mas é a Bíblia. Pastor, mas eu só queria visitar a igreja. Eu estava hoje sem nada para fazer mais importante. Não tinha nenhum filme bom para assistir. Daí eu falei lá, vamos na igreja, já que não temos nada que fazer. Pois é, e Deus aproveitou para te pegar hoje. Ele está dizendo: se você quiser andar com Ele, se você quiser estar na eternidade com Ele, você vai ter que assumir compromisso com a tua vida de santidade. Ei! Hoje Deus te pegou. Deus armou um esquema e você caiu aqui. E hoje Ele está te dizendo: se você quer andar com Ele, quer desfrutar das bênçãos dEle, você precisa mudar de vida em relação à palavra dEle. Por isso que eu não quero ser crente, eu quero ter liberdade. Fique tranquilo, Deus respeita a tua escolha. Se você escolher não querer servir a Deus, Deus respeita. Ele respeita. Ele não força ninguém, irmãos. A decisão de servir a Deus ou não é voluntária, feita por cada um dos seres humanos da face da terra. Eu posso não querer, pastor? Pode. Que Deus bom é esse, né? Que dá liberdade para mim querer ou não querer. Pastor, já fui em 80 igrejas, nunca. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele quer ter você com Ele. Ele quer ter um relacionamento com você. Escute. Deus te trouxe aqui porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não trouxe você aqui só para te humilhar, te soltar daqui com o teu astral lá embaixo, decepcionado com o Evangelho e dizer: nunca mais piso em igreja de crente. Não, Deus te trouxe aqui porque Ele te ama e está usando a minha vida para chamar você e dizer que Ele quer você mais perto dEle. É por isso que Deus te trouxe aqui. Meu Deus, por isso que Deus te trouxe aqui. O duro é para mim, irmãos. É difícil para mim, que tem que ser o canal para falar isso para você. Eu não queria falar isso, mas de uma vez que eu disse: Senhor, eis-me aqui, usa e envia-me a mim,
Ele me usa do jeito que Ele quer. E hoje Ele está me usando assim. Ele quer que eu diga para você: se você quer andar com Ele, tem que haver uma mudança de vida. Sai mais um glóriazinho aí. E os nossos visitantes, não se assustem. Nós somos parceiro. Depois do culto nós até podemos aceitar uma jantinha juntos. Podemos tomar um chimarrão, se você toma chimarrão. E gostamos de galinha caipira com polenta. Se tiver um repoinho picadinho assim, bem cabelinho de anjo, vai bem também. Quem aqui que não gosta, hein? Um repoinho, sabe aquele picadinho, cabelinho de anjo assim? Com um frangão caipira, uma polentona daquele tipo assim. Mas agora não, agora é o culto, agora é a hora de nós conversarmos sobre as coisas do céu. E lá na jantinha, nós podemos até conversar sobre futebol. Nós podemos até falar do Atlético, ou do Curitiba, ou do Palmeiras, ou do Corinthians. Irmãos, mas o senhor, pastor, qual time o senhor está? Depende da pessoa. Onde eu estiver jantando, eu torço para o time de quem está dando a janta, irmãos. Não sou bobo. Imagina eu ir jantar na casa da pessoa torcendo para o Palmeiras e o cara é corintiano. Então não, corintiano, eu dou uma sondada assim. É igual agora o negócio do Lula aí, do PT e do Bolsonaro. Eu dou uma sondada. Se eu vejo que o cara é fã do Bolsonaro, diz que é verdade, o Bolsonaro vai mudar o Brasil. Se eu vejo que o cara diz, Lula livre, eu digo que é verdade, o Lula já tinha que estar sorto. Lula livre, Bolsonaro na cadeia. Mas agora, irmãos, nós estamos falando aqui do assunto mais importante na minha vida e na tua vida. Sabia que o assunto mais importante na minha vida e na tua vida é a nossa eternidade? Você já pensou aonde você vai estar na eternidade quando você sair dessa terra? Já pensou ou não? Mas você está sabendo, né, que aqui é bem pouquinho tempo. Daqui um pouquinho termina o nosso tempo aqui. E nós vamos ter que ir, queira ou não queira, nós vamos sair daqui. E você já pensou para onde irá depois que sair daqui? Ah, pastor, não quero pensar nisso agora. Mas uma hora você vai ter que pensar. Vai chegar uma hora que você vai ter que pensar, porque você vai sair desta terra e você vai precisar encarar o Criador do universo, e você vai estar frente a frente com Ele. E aí, o que você tem para dizer? Então hoje é o dia de nós acertarmos os assuntos da nossa eternidade. Não é verdade? Hoje é o dia de nós acertarmos os assuntos da nossa eternidade. Depois que morre, não tem mais missa de sétimo dia. Aí não volta mais. Aí não tem acender vela, não tem nada mais. O que nós podemos fazer agora pela nossa salvação tem que ser hoje. Porque o amanhã pode não chegar para mim e para muitos de nós. Então, irmãos, não precisa se magoar por causa da minha pregação. Fique feliz. Eu estou pregando aqui o Evangelho. E se você aceitar, recebe no coração. Se não aceitar, descarta. Sabe? Quando a palavra não é interessante, entra aqui, sai aqui, amém Jesus. Continuamos na paz. Mas se a palavra vier impactar o teu coração, faça alguma coisa em relação à palavra. Porque Deus está falando com você. Não se preocupe com essa questão de palavra. Uma que massageia o ego, outra não massageia. Não se preocupe. A pregação da palavra é aqui 40 minutos, ele já terminou, se foi. O que vai importar mesmo é o que nós vamos fazer dessa palavra depois que nós sairmos daqui. Entendeu? O que você vai fazer com essa pregação que você está ouvindo agora, amanhã e depois e o resto da tua vida, é que importa. A pregação não importa nada, irmãos. Importa o que você vai fazer com ela. Importa o que você vai fazer com ela. Isso importa.
Estamos já para terminar. Então veja, irmãos, Deus se agrada de homens fiéis. É um versículo batido que os irmãos sabem de cor, mas só para respaldar a minha pregação. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé, ainda eu pulei ali, né? Que a última é a fé aqui que eu estou falando. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, a fé, meus irmãos, é outro segredo para quem quer realmente receber de Deus. A fé é fundamental. Você quer uma maneira que faz Deus se mover do seu trono? É você crer no que a palavra dele diz. Mas eu estou falando aqui, não crer no momento que está tudo mar de rosas colorido. Crer quando aquela dificuldade que você não vê saída humanamente falando, e você ainda pela fé diz: eu sei que Deus vai me dar saída. Isso aqui faz o Senhor Deus, irmãos. Sabe, fé que eu estou falando aqui é aquela quando você recebe o diagnóstico do médico, que ele diz: não tem mais jeito para esse familiar teu, para tua mãe, para o teu pai ou para você mesmo. Essa doença já está generalizada. Para a medicina não tem mais saída. E você responder: eu creio que o meu Jesus é o médico dos médicos, e num simples estender da mão dele, essa doença vai sair dessa pessoa. Nós estamos falando da fé, irmãos, para o dia mau, quando você estiver vivendo um dia difícil na tua vida. Não quando nós estamos reunidos aqui na igreja, ou então não quando nós estamos num jantar gostoso. Ali não precisa nem ter fé. Mas fé é quando a tempestade vem assolar teu lar. Sabe, quando vem a correnteza batendo forte nos alicerces da tua casa. Quando vem o vento e você já escuta algumas telhas batendo lá, querendo se desprender, e se aquela telha sair, o vento arranca todo o telhado da tua casa. É nessa hora que Deus espera a nossa atitude de fé. É nessa hora que Deus fica observando nossa atitude. E quando nós demonstramos a nossa fé, isso agrada tanto a Deus, irmãos, que Ele providencia tudo o que nós precisamos para resolver nosso problema. Eu lembro, irmãos, lá em Maracaju, quando a gente morava lá, nós chegamos lá numa situação miserável. Eu sempre conto, né, que a gente tinha só um prato lá, um garfo, uma faca lá. Precisava as crianças ir comendo para depois eu era o último a comer, para cada um comer ali naquele prato que não tinha prato. A gente dormia tudo junto numa tarimba que eu fiz num canto, porque não tinha coberta, tinha que um esquentar o outro. Era assim que a gente vivia lá. E nós nós ia para a igreja com as crianças no pescoço, no cogote, e tinha um terrenão numa esquina do bairro que nós morava. E nós voltando do culto, aquele culto 9h30, 10 horas da noite. Quando a gente ia passando por um caminhozinho que tinha cortando aquele terreno, eu disse para a Sirene: esse terreno Jesus vai dar para nós. Mas como? Você vende amarelo para nós pagar o aluguel? Nossa casa não tinha móveis nenhum, irmão, não tinha nada. Tinha que sentar meio que pelos pisos, pelos cantos, na escada. E eu trabalhava de tratorista a noite inteira, pegava às 7 da noite e ia às 7 da manhã, para dar 12 horas no relógio do trator. Não era fácil, porque ali vai 1h30 para dar 1 hora naquele contador de hora dele ali. Quem já trabalhou com isso? Aqui eu estou na classe errada, aqui só tem gente fina. Irmãos, eu cheguei em casa às 7 horas da manhã, coberto de terra, para ir dormir. Chegou meu patrão lá em casa e disse: Zé, tem uma bênção para você. Eu falei: o que é, Ned? Não é Ned, Carlinhos. Ele falou: eu estive lá na caixa ontem
E o gerente é meu amigo, ele disse, eu falei lá para ver se não conseguia um financiamentinho de uma casinha para você. Ele falou, ó, se ele tiver a continha aqui e tal, nome limpinho, podemos ver. Daí o gerente foi para lá e demorou e voltou com a fichinha minha, né? Eu tinha uma continha na caixa. Ele chegou e pôs na mesa e disse pro Carlinhos, Carlinhos, a menor conta aqui da caixa é a dele. Não tem movimento nenhum aqui, é coisinha, nada, média para fazer um financiamento de uma casa, não tem nada. Ele disse, mas o que ele é de você? Ele falou, ele trabalha comigo. Ele falou, eu vou preparar, vamos financiar a casinha para ele. E o Carlinhos voltou na casa e disse, o gerente da casa disse que é para você ir lá. Eu fui lá, irmãos, fizemos ali uns cadastrinhos, coisinhas, e saiu o financiamento. Comprei o lotão que eu tinha falado, construí uma casa na esquina, e mais no fundo dela construí mais um espaço que depois nós alugava lá para 2 famílias morar. Paguei lá 9 anos, que era em 25 anos, né? Mas prestaçãozinha assim, para você pagar com qualquer coisinha. Pagamos 9 anos e nós íamos embora, eu vendi a casa. Só que daí não recebi, né? Mas morei uns anos lá sem pagar aluguel e peguei uns trocos e vim embora. Então, irmãos, quando o nosso Deus estende a mão, não tem porta fechada, não tem demônio, não tem pessoas que possam impedir. Se Deus disser para você que Ele está estendendo a mão para te abençoar, fique sossegado, porque vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas como, pastor? Bom, como daí já é com Deus, irmãos. Irmãos, Deus faz coisas. Eu já contei teu testemunho, hoje eu não vou contar mais, porque o nosso tempo já deu. Mas eu vou contar um outro dia para vocês. O testemunho quando a nossa casa estava indo para leilão. Esse milagre foi poderoso. Eu vou contar um dia para vocês. Então, meus irmãos, essa palavra, eu espero que ela tenha trazido uma orientação para você hoje. Quem sabe você está aí exatamente enquadrado no que eu preguei hoje, né? Aí nós queremos então orar por você.